Para a questão 13, é uma questão de probabilidade. Também é um caso, é um assunto corrente na nossa vida, né? A gente sempre está preocupado em abastecer onde a gasolina é boa, não correr o risco de ter problemas no motor do carro ou da moto se colocar uma gasolina ruim. E também a gente anda preocupado com o preço da gasolina, né? Mas a questão diz o seguinte: há 10 postos de gasolina em uma cidade. Desses 10, exatamente 2 vendem gasolina adulterada. Foram sorteados aleatoriamente 2 desses postos para serem fiscalizados. Qual é a probabilidade de que os 2 postos infratores sejam sorteados? Então, é um caso de probabilidade, é claro, já está perguntando qual a probabilidade, né? Então, vamos só lembrar o seguinte: qual é o número total de casos aqui que nós temos? 10. Não é? Sim. Qual é o número total de casos, o número de casos favoráveis, vamos chamar de NF. Casos favoráveis para nós, no caso, é quando se trata de postos que adulteram a gasolina, né? Adultera, Quer isso, saber seria isso? 2. Então, é 2. A probabilidade de que aconteça, no caso, um determinado evento, é o número de casos favoráveis, O ou o número número de total. vezes que aquele 2 evento para ocorre, 10. do número total. Ou seja, NF sobre NT. Só que tem uma coisa aqui, né? Se tivesse perguntando qual é a probabilidade de se encontrar um posto adulterado, então seria 2 sobre 10, não é? Sim. Mas ele está perguntando o seguinte: nós vamos escolher 2 postos ao acaso, ou seja, aleatoriamente, e vamos e queremos saber qual a probabilidade de que esses 2 sejam os postos infratores. Ou seja, imagine que você tem uma urna com os números dos postos, né, e você enfia a mão lá sem olhar e puxa um. Esse que você puxou, você deixa fora. Então, se você tirou um, sobraram 9, não é? 9, isso. Então, na primeira vez que você pegar, que vamos chamar de P1, qual é a probabilidade de você ter um posto que adultera a gasolina? 2 para 10. Isso, 2 sobre 10, né? Que é 1/5. Aí, suponhamos que você tirou aquele posto, né? Sobraram quantos postos? Vai para 1 para 9. 9 postos. Na verdade, sobraram 9, desses 9, considerando que você tirou primeiro um adulterado, sobrou um adulterado, né? Isso. Vamos chamar de P2, vai ser 1 sobre 9. E, nesse caso, a pergunta aqui é a seguinte: a probabilidade de tirar um adulterado no primeiro sorteio e um adulterado no segundo sorteio. Então, a gente está falando de intersecção, tá? Ou seja, P1 inter P2. E é claro que não tem, como a gente foi lá e tirou sorteou o primeiro e já deixou fora ele, então não tem, esses eventos são mutuamente exclusivos, né? Ou seja, é P1, o resultado é P1 vezes P2. Tá? Então, a probabilidade aqui, P1 inter P2, é 1/5 vezes 1/9. Então, dá 1 sobre 45, ou seja, 1/45 avos, que é a resposta, ou seja, a alternativa A. Então, só uma revisão, né? Uma revisãozinha leve também, não chega a ser algo aprofundado, de probabilidade. Tá? A probabilidade de um evento acontecer é o número de casos favoráveis, ou seja, o número de vezes que esse evento, o que eu estou perguntando acontece, está dentro de um conjunto, sobre o número total de casos. E nesse caso aqui, como eu tenho 2 eventos, embora seja, na verdade eu tenho 2 sorteios, né? Então,
a pergunta é, qual é a probabilidade de que aconteça posto que a infrator no primeiro evento e posto infrator no segundo sorteio, né? Então, como eu tenho probabilidade que aconteça um e que aconteça o outro, então eu tenho uma multiplicação, tá? Por isso, então, que dá 1 sobre 45. Ok? Então, só relembrando um pouco sobre probabilidade, né? Então, tinha uma professora que sempre dizia, né, que a gente vai calcular a propriedade é aquilo que se quer. Então, aquilo que a gente quer sobre aquilo que se tem. Então, no caso, aquilo que a gente quer é os dois postos infratores sejam sorteados na primeira vez, né? Então, a gente tem igual que se quer é sortear um dos postos. Então, eu tenho 2, só que eu tenho 10 no primeiro sorteio. Quando ele diz, foram sorteados aleatoriamente 2 desses 10 postos para serem fiscalizados, sim, olhando o problema, é claro que não vai sortear o mesmo posto, porque eles querem 2 postos diferentes para serem fiscalizados. Mas se é um problema de probabilidade comum, né, sem esse exemplo, né, de fiscalização e tal, desse tipo de sorteio, ele tem que dizer que foram sorteados aleatoriamente 2 desses postos para ser fiscalizados sem reposição dos postos. Por exemplo, se eu tenho na urna 10 bolinhas, 5 vermelhas, 3 amarelas e 2 verdes, qual a probabilidade de eu tirar uma vermelha e uma verde? Então, o que eu tenho a dizer? Sem reposição, né, da bolinha. Por exemplo, eu tiro uma bolinha vermelha, eu deixo ela fora e reponho, e retiro a segunda bolinha. Porque causa uma diferença no sorteio, né? Então, por exemplo, se eu quero sem reposição, que é o nosso caso, 2 sobre 10. Ao retirar essa bolinha e não repor do posto infrator, vai sobrar 9 postos no total. Desses 9, apenas um vai ser o infrator, porque o outro infrator eu retirei no primeiro sorteio. Então eu vou ter aqui 2 vezes 1, 2 sobre 90. Dividindo por 2 vai ter 1 sobre 45. Certo? Então, sempre que a gente vai ter probabilidade, sempre ficar atento ao texto. Quando a gente vai falar em sorteio, né, sortear mais de um objeto, no caso, tem que sempre ver se é com reposição ou se é sem reposição. Porque se eu tirar uma bolinha, por exemplo, eu tenho 10 bolinhas, e tirar uma bolinha, colocar e sortear de novo, a nossa probabilidade vai ser diferente daquela se eu tirar a bolinha e deixar fora. Então sempre tem que ficar atento a esse tipo de problema. Probabilidade é um dos conteúdos de matemática que a gente mais estuda, né, durante a educação básica, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Como esses eventos são distintos entre si, ou seja, um não vai trabalhar ao mesmo tempo com o outro, né? Assim, um vai depender do outro, né, no caso, né? Porque se eu tirar um infrator, vou ter apenas um e apenas 9 bolinhas, eles devem ser multiplicados. Então, a probabilidade é 1 sobre 45, certo? A probabilidade é aquilo que se quer, ou seja, aquilo que se deixa calcular a probabilidade, no caso, a probabilidade de que os dois postos infratores sejam sorteados sobre aquilo que a gente tem. O que a gente tem é 10 postos. Então, a probabilidade nada mais é, o professor falou assim, número total e número de favoráveis, e nada mais é do que aquilo que a gente quer e aquilo que a gente tem, certo? Então, essa é o cálculo.